Tive a oportunidade de participar hoje, como diversos outros senadores, deputados e autoridades, da sessão em que a presidente Dilma, na presença dos ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, instalou oficialmente no Palácio do Planalto a Comissão da Verdade. Alguns oradores que me antecederam já falaram sobre o tema. E ainda que os 81 oradores, os senadores desta Casa Legislativa, hoje falassem só sobre esse tema, acho que seria pouco para dar conta do momento histórico, da importância e da simbologia do ato da presidente Dilma na data de hoje. A democracia brasileira se consolida. A presença de todos os presidentes do período democrático, pós-ditadura militar, naquele ato, com exceção única do presidente Itamar Franco, infelizmente, não teve a oportunidade de participar disso, demonstra justamente a força do símbolo disso tudo para a vida política nacional. Depois de conquistada a democracia, as ações do dia a dia que vão acontecendo na administração pública, muitas vezes tornam ou fazem parecer menor aquilo que é o essencial. E o essencial foi feito hoje, quando a presidente Dilma, através da Lei 12.528, 18 de novembro de 2011, criou a Comissão da Verdade e a instalou oficialmente na data de hoje, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas pelos agentes públicos, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Suas lágrimas na solenidade de hoje, ao lembrar os mortos e desaparecidos políticos, foram as lágrimas da nação brasileira. As lágrimas de centenas de mães, esposas, filhos, que lutam há anos para terem o direito sagrado de enterrar seus entes queridos. 27 anos depois da retomada da democracia em nosso país, a presidente Dilma, a primeira presidente mulher deste país, tem a coragem de dar esse passo decisivo para o processo de efetiva consolidação do regime democrático, a exemplo do que já foi feito no Chile, na Argentina e no Uruguai. A Comissão da Verdade, instalada, aliás, no mesmo dia em que entra em vigor a Lei de Acesso à Informação Pública, que dá a qualquer cidadão o direito de solicitar, sem precisar explicar sua motivação, todo e qualquer documento público, como arquivos, planos de governos, auditorias, prestações de contas, informação de entidade privada que receba recursos do poder público, o que reforça ainda mais sua atuação. O Brasil não pode, com essas duas leis, continuar mais convivendo com o silêncio, a mentira, a dissimulação, nem mesmo com o fantasma que ronda a vida de centenas de famílias brasileiras que lutam por este direito elementar e sagrado de sepultar os corpos de seus entes queridos. Não se trata aqui de revanchismo, senhora presidente, vou terminar. Como equivocadamente apregoam alguns que temem que a verdade venha à tona. Trata-se, sim, de um resgate histórico. Como disse a presidente Dilma em seu discurso, a comissão não abriga ressentimento, ódio, nem perdão. Ela é só e somente só o contrário do esquecimento. O Brasil tem o direito de saber onde e como 379 brasileiros, dos quais 150 ainda são dados como desaparecidos, foram assassinados pelos agentes de repressão. Mais do que isso, tem o direito de saber onde estão os corpos desses 150 brasileiros, tidos como desaparecidos, para que suas famílias possam enterrá-los com dignidade.
Os 7 integrantes da Comissão da Verdade são nomes de notória reputação e respeitabilidade jurídica, profissional e política, e que nos dão a garantia de que os trabalhos dessa comissão serão realizados com rigor, seriedade e isenção. Tanto, senhora presidente, com o fim do meu tempo, ou se aproximando do fim do meu tempo, eu quero destacar a importância disso, não vou tratar de outro assunto hoje, a importância de entendermos que não podemos entrar na falsa polêmica de que a Comissão da Verdade precisa ouvir os dois lados. Como bem definiu o professor da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão, não existiram dois lados como num combate convencional. Houve o Estado com todo o seu aparato repressivo contra algumas centenas de brasileiros que se insurgiram contra a ditadura numa luta extremamente desigual, onde membros das Forças Armadas, polícias militares e civis praticaram crime de lesa humanidade. Mesmo o insuspeito diplomata Paulo Sérgio Pinheiro, um dos integrantes da Comissão da Verdade, falando sobre esse tema, disse: não tem essa história de dois lados. O outro lado já foi suficientemente condenado, assassinado, desaparecido. O Brasil espera que a Comissão da Verdade, ao final dos seus 2 anos de trabalho, consiga oferecer respostas conclusivas à sociedade brasileira sobre questões como as levantadas pelo jornal A Folha de São Paulo, na sua edição de hoje, que ainda estão sem respostas. Como morreu Vladimir Herzog? Quem matou o ex-deputado Rubem Paiva? O que fizeram com Stuart Angel Jones, filho de Zuzu Angel? Quem foram os torturadores nos porões da ditadura militar? E muitas outras perguntas que ficaram sem resposta. Eu vou pedir a Vossa Excelência que possa dar integralmente como lido o nosso pronunciamento, reafirmando a importância cuja simbologia maior esteve justamente na presença de todos os ex-presidentes do Brasil democrático, pós-ditadura militar, como se todos estivessem ali a dizer que todos eles estavam implantando, junto com a presidente Dilma, esta Comissão da Verdade, extremamente indispensável para que a democracia brasileira possa surgir no mundo como uma democracia respeitável e digna, porque é completamente comprometida com a apuração da verdade e com a afirmação dos direitos humanos.